Olá pessoal, Essência Feminina hoje com Suzy Andrade, aí pela Rádio Regional RS, pelo nosso canal do YouTube. E eu tô recebendo hoje aqui uma pessoa muito especial, que eu admiro, que é uma pessoa que vai inspirar muito vocês. A nossa querida Karina, que ela é da loja Guria Bacana, proprietária das lojas, né, Guria Bacana. E ela tem uma história muito bonita. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, prazer poder estar aqui, né, contribuir um pouquinho dessa jornada, dessa história, né, de Guria Bacana, antes de Guria Bacana, depois de Guria Bacana, né. E depois, a gente vai falar muitas coisas, mas já adianto para vocês que nós vamos falar também de maternidade, mas agora a gente vai começar um pouquinho com a tua história. Me conta assim um pouco de ti, vamos falar de ti, como é que tu começou, me conta um pouco da tua trajetória, que é muito bonita. Bom, a Guria Bacana, antes de existir, teve que existir a Karina, né? E a Karina vem de um contexto bem dolorido, né? Da favela, da invasão. Eu fui criada há muito tempo na Vila Nair, e antes da Vila Nair, eu sempre brinco, né, que Deus, ele nos presenteia e por muitos momentos da nossa jornada ele vai nos lembrando, né. Então hoje, para ir no caminho de uma das lojas que é Namorada do Vale, eu passo pela Marechal Rondon, e ali naquela região da invasão, foi onde um bom tempo eu fui criada, né? Então, a menina da Guria Bacana antes foi a menina da invasão. Desacreditada, sem visão de futuro, abandonada pelo pai com uns 3 anos, vendo uma mãe guerreira, forte, criar 6 filhos, eu sou a mais velha, né? Então, assim, o meu anseio de sair para trabalhar era vendo a necessidade e a falta que a minha mãe tinha, sozinha para criar 6 filhos. Então eu sempre tinha aquela vontade, eu preciso sair para trabalhar, eu preciso estudar para ser alguém, porque eu preciso ajudar a minha mãe. Eu não concordo com a situação, eu estava vivendo algo, mas que eu não concordava, e o meu não concordar era pensar em trabalhar e estudar. Hoje até é uma das missões, né, da Guria Bacana, né? Todo mundo que entra diz assim, quando eu entrei aqui, quem eu era e hoje quem eu sou. Porque eu defendo muito isso, né? O trabalho e o estudo juntos, a gente tem como mudar o nosso futuro, né? Eu não podia mudar a minha realidade naquele momento, mas com o trabalho e com o estudo eu sabia que eu tinha uma visão pelo menos de futuro e de esperança, né? Muito bonito isso. E me diz uma coisa, porque às vezes a gente está naquela situação e sendo adolescente, sendo uma menina, vendo a dificuldade da mãe, tendo que ajudar, inclusive a cuidar dos irmãos para a mãe poder trabalhar, pensando no que vai comer, no que não vai comer, que tem que dividir, que tem que poupar. Como que tu tirou inspiração ou no que tu te inspirou para realmente estudar? Porque às vezes a gente vê muitos jovenzinhos, né? E isso é um alerta também, que ficam se vitimizando, né? Não que não sejam vítimas, que a gente também tem esse lado humano, a gente vê que é difícil, mas e é mais difícil ainda, eu entendo que seja mais difícil que tu tá naquela situação e tu não vê uma luz, como que eu vou conseguir? Então, em quem e como que tu te inspirava para realmente estudar? Porque tem muita gente que, não vou estudar, vai ser isso aqui mesmo, né? E como que tu teve essa noção, não, eu preciso estudar para sair deste lugar, para ajudar minha mãe, ajudar meus irmãos. Como é que foi esse salto? Eu sempre olhava para as pessoas e eu via assim, fulano de tal fez faculdade, estudou, se formou e é alguém na vida. Então eu olhava para aquelas referências, e não tinha nenhuma na minha família, porque a primeira pessoa a se formar, a fazer faculdade na minha família fui eu, de primos, de parentes, de contextos próximos. Então assim, eu não fui criada num lar onde era uma cultura estudar e fazer faculdade. Até porque isso, né, vamos entregar a idade, né, com 40 anos, então isso com quantos anos atrás, nós não tínhamos o acesso facilitado que a gente tem hoje, né, quantidade de incentivos do governo para que seja feita faculdade. Sim. Era muito difícil para acessar. Então eu só olhava para aquelas pessoas, não lembro se na época de TV ou quando contavam alguma história, eu dizia, estudou, fez faculdade, foi alguém na vida, eu preciso fazer isso. E outra questão que eu sempre falo, nós temos 2 escolhas para fazer, né? Tu olhar uma situação difícil e tu te colocar ali dentro e ficar ali para sempre, ou tu olhar uma situação difícil e querer não fazer. Então eu olhava para minha mãe, passando por tudo aquilo, e eu pensava assim, eu não posso ser igual a minha mãe, eu não posso casar com qualquer um, eu não posso namorar com qualquer um, eu não posso até nem fazer nada, porque a minha mãe cada vez que faz tem um filho, afinal ela teve 6,
Então, assim, olha o pensamento também. Eu pensava que eu não podia nem beijar na boca. E o que tinha pra mim ali? Acesso fácil pra tudo. Tinha tudo pra prostituição, pra drogas, pra roubo. Aquilo ali era o que eu via. O acesso era teu mundo ali, era o acesso que tu tinha. Era droga, era um lugar precário, né? Então eu tinha tudo pra me relacionar com alguém daquele ambiente, me inserir naquele ambiente porque aquilo era comum pra mim. Mas eu preferi olhar para aquela situação e pensar, não, existe algo além disso. E se existe algo além disso, mesmo sendo muito difícil e contrário para minha realidade, é para lá que eu vou. Então eu pensava que eu tinha que só trabalhar e estudar para primeiro ajudar a minha mãe. E a consequência ia acontecer. De fato, foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei, mesmo não podendo, a minha mãe e minha avó sempre foram costureiras. E elas costuravam para um fabricante que tinha loja. E eu com 13, 14 anos dizia, tio João me leva para trabalhar contigo. Dele dizia, não posso, menina, eu vou ser presa, não posso te colocar para trabalhar nas lojas. Tio João, eu vou te auxiliar, eu busco e levo mercadoria de um lugar para o outro, eu faço o que o senhor quiser, mas me leva para trabalhar, eu preciso ajudar a minha família. E de fato foi com 14 anos, né, mesmo não podendo, eu fui numa temporada de final de ano só para ajudar, e fui ficando, e ali foi meu primeiro trabalho. Que eu recebia por semana, nunca esqueço, R$50 por semana. R$50 por semana. Que era um dinheirão. Ali naquele tempo as galerinhas já tava celular, já tinha essas coisinhas, né? E os meus R$50 era para passar no mercado para comprar leite e iogurte, porque tipo, o luxo era o iogurte, né? Então eu trabalhava para poder comprar o iogurte para mim, era para meus irmãos que eram mais novos, né? O leite, o iogurte, o Nescau, que também era luxo, né? Eu lembro da minha mãe contando as moedinhas na mão, assim, em cacetinho, que era 2 centavos. Para comprar o pão. 3 centavos. E às vezes, muitas vezes, os 2, 3 centavos dela dava para um cacetinho. E aí tu chegar, eu tenho uma cena assim que eu sempre deixo muito claro, assim, como lembrança boa, né? Não mais a lembrança da dor. Ela contou os 3 centavinhos, deu um cacetinho. E eu voltei, fui na Bia, né? Karina, vai na padaria. Voltei com um cacetinho pensando, meu Deus, com tudo aquilo de irmãos, né? E minha mãe sempre muito sábia. Ela nunca foi de reclamar. E a inspiração de trabalhar veio dela, porque eu via ela muito trabalhadora. Ela acordava cedo, tomava o banho dela, passava o cheirinho, ou ela estava trabalhando em casa como costureira, ou ela saía para trabalhar. Então, a questão de trabalho, de manhã até de noite, sempre foi uma inspiração da minha mãe, a questão do trabalho e da dignidade. E aí veio aquele cacetinho, ela com muita sabedoria fatiou aquele cacetinho, abriu a geladeira, não tinha nada para passar no cacetinho, rapidamente, sem dor, sem sofrimento, porque eu não via ela sofrer, botou açúcar no potinho, mexeu com água e o açúcar, era mistura, né? Quase uma gemada que hoje a gente se lambe, né? Falando isso, eu me lembro também que quando eu era pequena, nós também passamos algumas dificuldades assim, e aí a minha mãe colocava, nós tínhamos banha, botava banha, e às vezes um açúcar, era pão com banha e açúcar. Hoje a manteiguinha com açúcar, né? Manteiguinha. Mas que legal. E depois a parte de estudar. Aí, como é que foi a tua entrada nos estudos? Assim, não, daí, disso, desde que eu comecei a estudar, eu tinha sempre que ser o 10, 10, 10. Isso era uma cobrança que eu tinha comigo mesmo. Então, desde o ensino médio, estudar. E do estudo, eu pensava, o meu sonho era ser advogado. Claro, né, certo? Lá no meu subconsciente era defender uma causa que tudo que fizeram com a minha mãe não era justo. Então, eu acho que lá no meu subconsciente eu tinha que ser advogada para ajudar mulheres, para ajudar. Esse era o meu sonho. Eu fui fazer a inscrição, né, para a faculdade. Minha pontuação ficou lá embaixo, não tinha como ser. Aí, o que eu consegui na pontuação na UBRA era a área da licenciatura. Tá, dentre todas essas áreas da licenciatura, eu vou escolher a mais difícil. Fui para matemática. Então, a minha primeira formação foi matemática. Karina, como tu pagou a faculdade? Era particular, né? Era na UBRA, eu passei. Não tinha incentivo de governo. Aí, comecei a trabalhar. Ali daquele trabalho surgiu uma oportunidade para um outro trabalho. E era assim, um mês eu trabalhava e pagava a faculdade. O dinheiro do trabalho dava só para pagar a faculdade, a parcela da faculdade. E era 2, 3 cadeiras, muito pouco. Isso na licenciatura da matemática. Então, eu saía de manhã bem cedo, ia para a faculdade. Depois da faculdade, vinha em casa correndo, porque eu não tinha dinheiro para fazer lanche na rua. Passava em casa, a mãe esperava com um prato de arroz e feijão, eu comia de pé, embarcava no ônibus e ia para o Shopping Total. Logo quando inaugurou o Shopping Total, trabalhando lá numa loja masculina, que era de terno, camisa. Então essa era a minha rotina. 10h30, 11 horas, encerrava o expediente, ia lá para Farrapos, ver toda aquela cena da Farrapos,
pegar perigoso, o ônibus né? para chegar, e super jovem, e para poder pegar o ônibus para poder chegar em casa meia-noite e pouco. No outro dia, faculdade de manhã, pegar o ônibus 5, 6 horas da manhã. Então essa foi a rotina, com um salário assim não contadinho. Daí nessa época acho que o salário mínimo Não há nem uma barrinha de chocolate, não, dá pra eu não podia fazer lanche da tarde. Então minhas colegas faziam lanche da tarde, e aí quando elas me ofereciam, eu comia, mas se elas não me oferecessem, eu não tinha. Era a barriga vazia do meio-dia até a hora do retorno, né? Mas com aquele foco, com aquele objetivo, porque o meu salário só dava para pagar a faculdade. Quando vinha um extra, era para ajudar em casa. Mas aí, nessa caminhada, como eu te falei, com tanto objetivo de estudar e de trabalhar, um dia eu atendo um dos diretores da Casa Bahia, a primeira vinda da Casa Bahia para o Rio Grande do Sul. Não sei se tu lembra? No governo da Ieda. Porque eles vieram, depois quebraram o contrato do governo da Ieda e se foram embora. Eu trabalhei 7 anos nas Casas Bahia, então assim, a minha bagagem de aprendizado, eu sou extremamente grata pelas Casas Bahia. E aí eu atendi um dos diretores da Casa Bahia, que foi comprar uma camisa, porque ele já tinha comprado o terno na loja de cima. E desceu para comprar a camisa ali. E eu fui atendendo, daí eu vendi mais isso, mais aquilo, mais terno, mais... Ele disse, menina, eu já comprei terno lá em cima, Deus, mas o tecido é diferente, mas o modelo é diferente. Aí tu convenceu ele e vestiu o homem de novo. E ele disse, eu quero te levar para trabalhar comigo. Quanto que tu ganha aqui? Daí eu acho que o salário mínimo ali era uns 300, 400 reais. E hoje eu sempre falo para as meninas, a gente nunca sabe quem a gente está atendendo. Todo mundo com excelência. Todo mundo com amor, com carinho, com cuidado. Atendi o homem. Aí ele disse, vou te levar para trabalhar comigo. Daí eu pensando, não, eu amo trabalhar aqui, de carteira assinada, tudo direitinho, não posso sair daqui. Ele disse, quanto tu ganha aqui? Daí eu, 300, 400 reais, salário mínimo. Se eu te falar que tu ganha 10 vezes mais comigo, eu disse, não tem como ganhar 10 vezes mais. Aí tu ficou, uau, achou até que era... Não teria como ser, essa conta não bate. Tá, deixou o cartãozinho. Cheguei em casa, contei pra mãe, né, muito jovem, muito, né, bobinha ainda. Assim, a mãe disse, não, isso é uma empresa grande. E a primeira loja que inaugurou foi a de Cachoeirinha. Daí ele disse assim, eu quero que tu vá lá na Cachoeirinha conversar comigo, porque eu quero te contratar. Conversei com a mãe, né, disse, mãe, será que é verdade? A mãe disse, no máximo que vai acontecer é tu ir lá e conversar e não ser uma verdade. E não dá certo, não, tu já tinha. Fui conversar com ele, era verdade, a empresa era grande, era aquele monte de vendedor, tudo alinhado, de camisa, bonitinho, com aquele uniforme, né? Outro mundo. Outro mundo, mas eu pensando, com esse monte de vendedor, como é que eu vou vender? Não tem, vai ser uma briga muito grande com esse monte de vendedor. Resumindo, né, a história. Voltei, falei pro meu patrão, contei toda a história para ele e perguntei para ele, disse, o que o senhor acha? Eu amo muito trabalhar aqui e aqui a minha carteira é assinada, é tudo direitinho, mas eu vejo uma oportunidade, mas eu queria uma opinião do senhor, eu também não queria lhe deixar na mão, era final de ano. Bem responsável, né? Era dezembro, né? Então, assim, eu posso ficar ajudando o senhor em dezembro, isso pode ser se o senhor achar que é viável lá para janeiro. Resumindo, um patrão assim, ó, ele disse assim para mim, Carolina, a minha empresa é muito pequena. E aqui eu não tenho condições de fazer com que tu cresça. E tu tem potencial para crescer. Vai para lá, porque tu vai crescer. Caso tu vá e tu não goste, as portas aqui vão estar abertas para que tu possa voltar. Bem assim. E aí foi onde começou a jornada e a empreendedora, né? Começou a nascer ali nas Casas Bahia. Entrei como auxiliar, fui para venda, fui para subgerente, cheguei à gerência. Eu acredito que eu deveria ter uns 19, 20 anos, muito jovem. Eu assumi uma loja com 3 andares em Sapucaia como gerente. Eu era gerente de 50 vendedores. Nossa, uma com loja 20 anos. Com 20 anos, 19, 20 anos. Com uma loja de 3 andares com 50 vendedores. Mas pensa, guria, ali foi uma escola. Isso aqui a gente nunca entende, né? Porque eu creio que os cuidados dos céus são sobre nossa vida o tempo todo. Então, tudo aquilo já era uma preparação dos céus para onde Deus queria me levar, né? E às vezes a gente chega em algum lugar que Deus quer nos levar para nos preparar para o próximo nível e a gente bloqueia, né? E é às vezes ali que Deus estava querendo nos preparar. E é bem assim mesmo, aquela coisa, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Às vezes a gente não está entendendo, mas o teu caminho já está traçado. E o bom, assim, é que colocou pessoas boas, bons anjos, né, no teu caminho. É tanto esse patrão que diz, não vai, porque aqui tu não tem como crescer, como também o outro que, não, quero te levar para trabalhar comigo. Eu sempre, depois que eu conheci Jesus, né, eu tive um encontro com Deus, vai fazer 3 anos.
E depois que eu conheci Jesus, eu vi exatamente isso. Que cada etapa da minha vida, o Senhor apresentou anjos através de pessoas. Então, isso assim, eu considero muito que na nossa jornada, às vezes tem pessoas que vêm enviadas por Deus como anjo para nos ajudar. Mas o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez, às vezes nos impede. Porque tem pessoas que estão chegando para nos ajudar e a gente muito machucada, acha que aquelas pessoas querem nos alfinetar, se aproveitar. E não. Então, depois que eu tive um encontro com Deus, eu penso muito nisso, né? E Deus me mostrou assim, olhando para trás, dizendo assim, Karina, em cada etapa da tua vida eu estava contigo. E para cada uma delas eu enviei um anjo. Então eu vejo muito isso falando assim, até me emociona um pouco, porque eu vejo exatamente como isso, sabe? Anjos, Deus sempre vai usar pessoas em formato de anjo para nos ajudar, a nos impulsionar, a seguir, né? Porque Ele tem um caminho para nós, né? E o caminho dele é bom, perfeito e agradável, né? Isso que tu tá falando, a gente fica emocionada também. Porque tem aquela questão também, às vezes Deus manda um anjo, a gente dá um pontapé no anjo. Tem gente que faz isso. Porque às vezes tem oportunidades ali, a gente às vezes também, como tu falou, a gente tá tão machucada que a gente às vezes não acredita mais. A pessoa começa a perder aquela fé, e tu encontrou isso, não teve essa oportunidade, né, de encontrar. E tu falaste que tu teve esse encontro com Deus. Me conta um pouquinho disso, como é que foi essa tua virada de chave? Agora, quando eu te falei que Deus envia anjos e muitas vezes a gente não consegue reconhecer, isso se trata muito sobre como foi a minha transformação em Jesus, né? Porque a gente não entende o tamanho do orgulho que a gente carrega. E não é o orgulho de ser orgulhosa. Não, o orgulho são das dores que a gente passou e a gente se blinda para não passar outras dores. É verdade, é isso que eu digo. Às vezes a pessoa está tão calejada, caiu, levantou, tentou, outras pessoas se aproximam. Porque tem pessoas que se aproximam da gente por oportunismo, para aproveitar a tua carona, né? Às vezes quando tu está precisando de ajuda, ninguém te ajuda, mas quando tu já está lá em cima, acontece, a gente sabe, nesse mundo do empreendedorismo acontece muito. E aí a gente fica magoada e a gente não acredita em mais nada, e às vezes tá ali o caminho para ti, tu não consegue enxergar. Mas tem aquelas... Do nada, às vezes eu tenho algum sentimento assim, dá um toque assim, né? Como é que foi que não, é Deus, é agora que eu tenho que me converter. E como é que foi isso para ti? Aconteceu exatamente nesse ponto, né, que eu te falei. Eu posso ter perdido muitas outras oportunidades de anjo por causa do orgulho que eu carregava, mas que eu não reconhecia. Porque a gente carrega, mas não reconhece, diferente, né? Então eu vinha muito machucada, daí isso já é uma caminhada já do empreendedorismo, né? Então eu fiquei 7 anos nas Casas Bahia, ela encerrou aqui no Rio Grande do Sul e eu tive a oportunidade de ser transferida para uma unidade em Santa Catarina, porque só fechou no Rio Grande do Sul por causa de uma quebra de acordo de imposto que tinha da época do governo Iero. Eles continuaram no Rio Grande do Sul, em São Paulo, enfim. E nessa época eu tava namorando, e aí meu namorado, que é o meu marido hoje, falou: tu pode continuar tua carreira profissional e ser transferido e morar em Santa Catarina, e ok, encerrou, ou tu fica e a gente casa. E aí eu tinha essa escolha de 7 anos de empresa, mas pensa que eu era apaixonada pelas Casas Bahia, eu amava, tanto que foi muito difícil quando encerrou esse ciclo de eu sair daquela rotina, porque aquilo era a minha vida. Eu vivia, 6 horas da manhã eu estava dentro da empresa, meia-noite eu estava dentro de caminhão descarregando, conferindo nota fiscal, 6 horas da manhã eu estava aí fazendo inventário, organizando equipe, fazendo treinamento. Tu era bem focada, né? Tu tinha um objetivo, né? Eu sempre fui muito assim, e números, né? Eu era top 1 de números, tem meta, tem cota, é pra lá que eu vou. Tem primeiro lugar, o primeiro lugar ele é meu. Então eu sempre tive muito isso, muito competitiva, e que se tem que vender 100 mil é 100 mil, se tem que vender 1 milhão é 1 milhão. Eu não sei o que eu vou fazer, eu sei que eu vou me virar e no final vai dar certo, porque eu vou batalhar. Então, encerrando essa parte das Casas Bahia, eu recebi uma rescisão muito boa. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com essa rescisão? Comecei como sacoleira. Fiquei um tempo como sacoleira, tinha um carro zero bom, que já era o carro para sair para trabalhar como gerente. Um carro zero bom, fui, viajei, peguei umas coisinhas, comecei como sacoleira. Clientela maravilhosa, só atendia escola, revenda, super bem. Até que fiquei 1 ano e pouco como sacoleira. Até que um dia a minha cunhada descobriu uma lojinha Namorado Vale, que começou a história daí do empreendedorismo. E ela disse: Karina, essa lojinha é tua cara, tem tudo pra ti. Vai botar uma lojinha lá, tá na moda, os acessórios de R$ 8,99. Não tem Namorado do Vale. Começou a me incentivar.
me persuadiu, peguei 10 mil reais, uma malinha, fui de avião com ela para São Paulo, ela que me ensinou o caminho, levei 10 mil, voltei com uma malinha cheia. Cheia de... Aí ali foi o início da jornada do empreendedorismo. Aluguei aquela lojinha bem pequenininha, que meu marido disse, vai ficar a vida toda como sacoleira? Nada contra, né? Eu disse, não, também quero, né, ter uma lojinha, não só ficar como sacoleira. Aí começou a lojinha. Botei as coisas no gancho, meia dúzia de coisas no gancho. Isso eu quero falar para a mulher empreendedora que está começando com um capital pequenininho. Que daí a gente vai lá e aluga aquela loja bem pequenininha com muito sacrifício, pega aquele dinheirinho suado, bota a mercadoria dentro, olha para a mercadoria e olha para a loja e diz assim, meu Deus, muito grande essa loja... E era 2x2 a loja, bem pequenininha. E aquela meia dúzia de coisa assim pendurada no cabide, né? E eu disse, não, mas vai dar tudo certo, guria. No dia da inauguração não vendeu tudo? Dos 10 mil já rápido virou 20 mil, já fui para São Paulo, já comprei mais mercadoria, não achei que estava rica e gastei o dinheiro em outras coisas, dos 10 já virou 20 mil, então tudo aconteceu muito rápido, mas sempre muito focada naquilo ali, vender, comprar, para poder encaixar, né, no encontro com Jesus. Aí foi acontecendo a jornada, precisei de colaborador. E aí veio a dor do empreendedorismo, porque no empreendedorismo tem muita dor. A gente olha o Instagram, olha tudo que acontece, acha que é tudo muito bonito. Ninguém vai precisar falar das dores, né? Exato, que é maravilha, que a gente dorme 30 horas. Ah, sim. Ali começou as dores, porque daí começou o colaborador. O colaborador, eu comecei a ter muitas feridas. O colaborador que mentia, o que roubava, o que enganava, o que... acontecia de tudo, né? Na caminhada ali aconteceu de tudo. Aí isso eu tô falando lá do início até agora, 3 anos quando eu tive um encontro com Deus. Então deu 12 anos de jornada empreendedora, de muitas feridas, de muitas mentiras, de muito roubo, de muito engano, de muita gente que passou como colaborador e que foi me enganando. Então eu criei uma ferida e um bloqueio muito grande com pessoas. Aparentemente eu era saudável, mas lá dentro do meu coração tinha muitas feridas, muita dor interna. E aí aconteceu que eu fui convidada para fazer um curso de empreendedorismo em São Paulo, do Paulo Vieira, e era um curso específico só para empreendedor. E a dor desse curso desses empreendedores era o quê? Lidar com equipe, treinar pessoas, como montar as suas equipes para performar, para vender mais. Eu disse, é pra lá mesmo que eu tenho que ir. Não, porque ninguém presta, ninguém quer trabalhar, ninguém... porque a gente é muito boa, né? A empreendedora ela é muito boa e ninguém faz vitrine como eu, e ninguém arruma loja como eu, e ninguém vende como eu. A gente tem aquela dificuldade de delegar. E você acha que é boa demais e que ninguém vai suprir o tão boa que tu é. Então era mais ou menos por aí. Fui para esse curso em São Paulo, com Paulo Vieira, presencial, em Alphaville, em São Paulo. Um curso top, caríssimo. Fui. Primeira atividade do curso. Coloque aqui 5 nomes de colaborador. 5 nomes de colaborador. Agora coloque os defeitos que esses colaboradores têm. Ah, os meus têm um monte. Canetou. Chique, chique, chique. E esse aqui tem esse defeito, e esse também tem um seu defeito, cheio de defeito. E os empreendedores tudo aqui. Todo mundo. Ah, isso aqui é muito bom esse exercício. Vai desenrolando o exercício. Vai desenrolando o exercício. O que sobra lá no finalzinho do exercício? A gente. Eu ia dizer, todos aqueles ali a gente. Todos os colaboradores, todos os comportamentos, tudo aquilo ali é o nosso reflexo. Em mim, em quem eu era. Guria, quando eu fiz aquela atividade, me caiu aquela ficha. Na hora, veio assim, ó. Que merda de pessoa que eu sou. Eu sou horrível. Olha como que eu olho para as pessoas, olha quantos defeitos eu acho nas pessoas. Meu Deus, não tem como essas 5 pessoas terem tanto defeito. É verdade, todos esses defeitos estão em mim, não estão nelas, porque quem está falando delas e dos defeitos dela sou eu, não é elas. E ali foi uma virada de chave, porque eu parei para olhar para dentro de mim, para dentro do meu coração, ver o como que ele estava ferido, machucado, podre, me arrepender, e ali foi onde eu tive um encontro com Deus. Daquele dia da atividade, eu voltei pro hotel de noite. E ali, guria, eu me desmanchei em choro e pedindo perdão para Deus. Deus, me perdoa, Senhor, por que eu olho as pessoas assim? Por que eu não olho as pessoas verdadeiramente com amor? E aí vai muito de encontro com a palavra, né? Que Pedro e Paulo, acho que
Pedro e João, que um tava falando do outro e a Bíblia diz, né? Pedro, acho que é, porque Pedro era bem irado. Lúcia, é Pedro. Pedro? Pedro e João. Pedro e João. A nossa família meio que lhe ajudando. Isso aí. Então, Pedro, da Bíblia diz, né? Quando Pedro fala de João, ele não tá falando de João, tá falando dele mesmo. Ele mesmo. Porque quando a gente começa a falar das pessoas, que bebi, não é sobre o outro, é sobre nós, porque é sobre a nossa lente. Tu tá falando da tua lente, tu não tá falando da lente do outro. E quem vai falar daquilo que não conhece? E se tu conhece, não tá dentro de ti? Por aí ali Deus começou a se revelar para mim. E eu, verdade, Deus me perdoa. Então assim, ele me levou para um ambiente de consciência e de arrependimento. Porque a conversão, ela é isso, né? O que é converter? Tu tá indo por um caminho, tu tá sendo uma pessoa e chega um momento que tu para e diz, esse caminho não é mais para mim. Não é esse caminho que Deus quer para mim. E essa pessoa também não é uma pessoa de Deus. Olha o que eu penso, olha... Então assim, eu não matei, eu não roubei, eu não cometi os 10 pecados principais. Mas dentro de mim, eu estava muito podre. Como que ia habitar o Espírito Santo dentro de um ambiente tão sujo? Estava machucada, calejada, né? E não conseguia enxergar além. Todos os defeitos eram do outro. Eu não, era demais, né? Até porque pela carga que já veio, né? Com a família, passou muito trabalho. E eu acredito que seja também um pouco porque eu não posso voltar àquela vida. Eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu não quero que eles passem o que eu passei. Então, a gente vai meio que atropelando, achando que a gente dá certo e a gente vai indo. O bom é que a gente consegue, né, dar uma freada. Eu disse assim, meu Deus, olha, o Senhor me trouxe aqui para São Paulo, claro, né? Me isolou do barulho, tirou as distrações, porque era um ambiente que tu não podia usar o telefone. Então, tudo isso cooperou, né? Silenciando as distrações, silenciando o barulho, me colocando num lugar isolado. Porque eu estava em São Paulo sozinha. O que sobra? Eu comigo mesma. E aí, eu comigo mesmo, quando eu olho para dentro de mim, não tem mais ninguém na minha volta para me culpar, né? A não ser a mim mesma. E ali foi por eu passei a noite toda orando, chorando e pedindo perdão para Deus, de joelhos. Ali foi meu encontro com Deus. E a partir dali, eu passei a olhar para as pessoas com amor, com carinho, com respeito, com esperança. Aí quando tu voltou, teus funcionários disseram, o que aconteceu com ela? Eu tenho uma testemunha muito forte, que é a Bianca. A Bianca é minha supervisora e ela trabalha comigo há 6 anos. E ela disse, não, a Karina antes de Jesus e a Karina com Jesus, totalmente. As pessoas ficaram assim, tanto que até, abre aspas, quando eu voltei, depois logo eu tive que achar um equilíbrio, porque daí eu virei muito amor. E aí o resultado não anda junto com o amor, sabe? Exato. Então assim, eu era a faca na bota do resultado. E aí depois do encontro com Deus, até essa semana ainda, eu conversei com uma menina, e daí eu disse pra ela, chegou daí o momento que eu tive que achar o equilíbrio, né? Porque só o amor, não, eu tinha que continuar também focada no resultado, na estratégia, na empresa. Então foi isso, né? Foi um pouco dessa trajetória. E o quanto Jesus transforma, renova. E aí, depois que eu tive um encontro com Deus, eu passei a olhar cada um mesmo como anjo, ali como o Senhor falou. E aí coisas extraordinárias aconteceram, né? Eu recebi uma profecia do pastor Oséias, que ele me via num prédio alto, tomando um cafezinho de ouro, e que eu ia acessar muitas pessoas. Questão de menos de 6 meses, eu estava em Dubai. Não tinha possibilidade de eu ir para Dubai. Não é sobre o dinheiro, sobre a experiência, mas sobre o quanto que Deus quer nos levar para acessar lugares que são promessas para as nossas vidas, né? Mas, por a nossa falta de humildade, de amor, de carinho com as pessoas que acessam a gente vai deixando de viver muitas promessas, porque as nossas promessas vão chegar através de pessoas. Deus não vai dizer aqui, ó, Karina, toma essa promessa. Ela vai chegar através de pessoas. Mas como o relacionamento com pessoas era terrível. E aí nessa época, tu já tinha quantas lojas? Quando eu tive encontro com Deus, eu já tinha todas. Tinha 6, morada 3. Cachoeirinha, Morada do Vale e Centro de Gravataí. Tá, já estava com as 3 lojas. Já estava com várias. Então... Porque assim, quando eu tive encontro com Deus, eu não tinha de Cachoeirinha. Quando eu fui para Dubai, que foi uns 6 meses depois do encontro com Deus, aí eu tinha Cachoeirinha. Foi assim, eu tive um encontro com Deus, aconteceu em 6 meses coisas muito rápido. Muito rápido. Que foi um dia de manhã, 9 horas da manhã, eu orei
para que, se fosse da vontade de Deus, ter a loja na Cachoeirinha, na quadra tal, no lugar tal. 9 horas da manhã, meio-dia, eu recebo uma mensagem a respeito do ponto da Cachoeirinha. E nesse meio tempo, conexões que eu fiz em São Paulo, que me convidaram para me ser mentora de mulher num evento que ia ter em Dubai, que era tipo um retiro em Dubai, e que era para mim ser uma das mentoras, porque Deus tinha falado ao coração dela a respeito de mim. Então aconteceu tudo muito rápido. A loja da Cachoeirinha em Dubai foi questão de 6 meses depois do encontro com Deus. Olha que extraordinária essa tua história. Eu não tinha passaporte, e eu nunca pensei em viajar internacional, o máximo que eu ia era São Paulo, né, fazer compras. Sim. Não sei falar inglês. E como é que tu, eu ia dizer agora, como é que tu te virou? Um cursinho básico do Vacations, né, do Vacations, que era férias para passar na entrada, né, que não tinha como explicar muito, o endereço do hotel, o básico, assim, bem básico. E o teu marido, nessa história toda, ele trabalhava contigo já? Ele tinha outra atividade? Não, o Jairo, ele sempre foi da linha de produção. Ele sempre foi da fábrica. Mas vocês trabalham junto hoje? Hoje ainda, né? Ele te dá o suporte. A gente está sempre trocando ideias, né? Mas eu cuido das lojas e ele cuida da fábrica. Tá, e me diz uma coisa, nesse encontro com Deus, a Karina se encontrou. E a família? Como é que o marido, essa transformação? Porque uma coisa é eu me transformei, eu me encontrei, tá, mas e o outro? Aí a mulher foi para São Paulo de um jeito, volta totalmente, como falou, amor. Como é que foi? Opa, só um pouquinho, trocaram a mulher lá. Na noite que eu cheguei de São Paulo, né, algumas coisas que eu tentei falar para ele, mas que eram muitas informações, ele disse assim: Karina, eu tô preocupada com o que aconteceu contigo. Será que eu não tenho que chamar a tua mãe? E de repente, assim, surgiu até a possibilidade de talvez me internar, porque eles não conseguiam entender o que estava acontecendo comigo. Então, assim, logo quando eu cheguei, foi muito forte a transformação. E eu passei a escutar a voz do Espírito Santo. E ele sussurrava coisas aos meus ouvidos, mas eu queria falar para as pessoas. Mas eu não podia falar para as pessoas, porque quem estava tendo aquela experiência era eu. Então, no momento que eu compartilhava, eu assustava um pouco as pessoas. Daí foi nisso que eu procurei o pastor Oséias, para poder ter um aconselhamento do que estava acontecendo comigo. E aí ele comentou, me explicou o que estava acontecendo comigo. Então, assim, é uma transformação muito grande, porque quando tu te entrega definitivamente, é uma transformação grande. E aí eu voltei para a loja, eu trabalhava com réplicas, e o Senhor falou, né, Deus não sou Deus da mentira, falsificado da réplica. Voltei, gurias, recolhe tudo isso, cinto de réplica com Gucci, com Louis Vuitton, brinquinho, recolhe tudo, gurias, recolhe. Falei, meu Deus, a gente vai botar essas mercadorias, bota num baú, depois eu vejo o que eu vou fazer com isso, mas nesse momento eu não posso ter isso aqui na loja, isso aqui é mentira, eu não sirvo mais a mentira, eu sirvo o Deus da verdade, nada mais aqui dentro tem mentira. E aí foi muito. Aí foi bem transformador até mesmo para os funcionários também, toda a equipe. Sei, até hoje as filhas contam, né? Nossa, quando a Karina voltou do curso, aconteceu muita coisa e foi tudo muito rápido. E eu sou muito ativa, então eu tinha necessidade de montar, porque era para Jesus, né? Já não era mais só para mim, eu queria agradar. Se o Senhor me falou, eu tinha que obedecer, falou, tá falando. Nessa época tu já tinha neném? Tá com 12 anos agora? Já tinha. E como foi essa a primeira maternidade? Assim, porque ser mãe assim, é muito tocante, mas eu não romantizo muito a maternidade, porque a pessoa, é lindo, maravilhoso. Não, claro, é lindo, maravilhoso, mas dá a gente tem, é um giro, gente, assim, ó, é um loop. Dá trabalho. E a gente se adaptar com o corpo, se adaptar a ser mãe, aquele neném. Porque quando tá dentro da barriguinha, tudo bem. Depois é uma adaptação. Eu tive depressão pós-parto no meu primeiro filho. E eu sempre digo assim, às vezes a pessoa romantiza muito, mas tem que estar sempre alerta. Quando a minha nora agora estava grávida, né? Agora a gente já tem a netinha, eu sempre me perguntava para minha nora, como é que tu tá bem? Eu me preocupava muito que ela pudesse ter uma depressão pós-parto, porque eu tive, então eu ficava muito ansiosa também. E aí, como é que foi nesse processo todo a maternidade para ti? A maternidade ela é muito parecida com o empreendedorismo, então não tem como a gente romantizar muito, né? O empreendedorismo, às vezes a gente pensa, vou colocar uma loja, vai dar tudo certo, não vai dar problema nenhum. Ele é parecido com a maternidade. Quando nasce o nenê, a gente não sabe o que esperar, né? Se vai chorar, se não vai chorar, se vai dormir bem, o que vai acontecer com o corpo da mulher, como que vai ser essa adaptação. Então eu sempre faço muito essa comparação do empreendedorismo com a maternidade. É uma caixinha de surpresas e é que nem a escala do filho, né? Hoje a Sofia está com 12 anos, mas dentro das escalas da idade dela,
quantas coisas eu passei, quantas coisas eu aprendi. O empreendedorismo é assim também, né? Então, a loja com 1 ano, a loja com 2 anos, a loja com 3 anos, a loja com 12 anos. E o que acontece muito é a gente usar a nossa medida de experiência com a medida daquela pessoa que está começando. Então, muitas vezes as pessoas olham para a medida da experiência da Karina de 15 anos de loja e quer medir a experiência dela começando um negócio em 60 dias, em 1 mês, em pouco tempo, em 1 ano, em 2 anos. Então, não tem como. Não tem como eu esperar resultado, esperar estratégia. É muito tempo de caminhada. A mesma coisa quando a gente é mãe pela primeira vez, quando a gente é mãe pela segunda vez, então falando um pouco de maternidade, né? Junto com o empreendedorismo. Ser mãe pela segunda vez é tudo mais calmo, é tudo mais tranquilo. A Sofia, eu só queria usar laços e babados e paetês e enfeites. O Benjamin eu já quero comprar tudo branco, neutro, clássico e usar tip-top o maior tempo possível, porque com a Sofia eu não queria usar tip-top. Aí depois eu não sabia que não ia voltar o tempo de usar tip-top de novo. Então, Benjamin, eu tenho comprado só tip-top para usar só tip-top, porque depois não volta a época de bebê. Depois ele vai ter muito tempo para usar camisa, bermuda, alfaiataria, né? Então, aproveitar cada tempo, cada tempo é um aprendizado e a gente evitar de se comparar tanto. Se comparar na maternidade com a experiência do outro que deu certo, talvez a minha não, e dentro do empreendedorismo, a experiência do outro que está dando certo ou que deu na minha. E nós estávamos falando um pouco antes, né, sobre desistir da jornada. Não tem como a gente desistir de ser mãe, né? Não tem. Dá uma balançada ali, né? Uma depressão, uma tristeza, mas não tem como, volta, entrega, devolve. O empreendedorismo ele é muito parecido. Então, se a gente pensar no empreendedorismo como um filho que não tem como devolver, a gente lutaria muito mais para que aquilo desse certo. Então, assim, muitas mulheres que começam a empreender, elas ficam assim, vou fazer um teste. Quando tu estiver testando, nunca vai dar certo. Se tu não colocar isso como uma verdade, e eu vou fazer dar certo. A diferença é eu vou testar ou eu vou fazer dar certo. Quando a gente faz dar certo, dá certo. Então, hoje, acompanhando muitas mulheres empreendedoras, a gente vê essa dor. 6 meses de negócio, eu vou desistir, eu vou entregar o prédio, não é pra mim. Isso é muito estresse. Empreender é muito estresse. Ser mãe é muito estresse. Então, tem coisas que depende de como que a gente vê o estresse. É muito mais relacionado a como eu lido com aquele estresse do que eu viver no estresse. É diferente, né? O problema a gente já tem, então precisa dar solução agora, né? Me diz uma coisa, Karina. Como empreendedora, eu sou uma empreendedora nata. É que eu não digo assim, eu já caí, levantei, caí de novo e assim eu vou seguindo. Eu não sei desistir, esse é meu defeito. Mas a pessoa diz, por que não desiste disso? Porque é um sonho, uma coisa que eu quero muito. Então, que nem tu falou, pode não estar dando certo nesse momento, por alguma maneira tem que ajustar. Eu digo assim, às vezes a gente tem que mudar a rota. Às vezes a gente tem que recuar para fazer um outro caminho, mas eu não desisto. Mas nesse caminho de empreendedorismo, de empreendedora, tem a questão mulher para mulher, né? Às vezes a gente não é tão unida, né? Nós, mulheres empreendedoras, uma coisa que eu bato muito nessa tecla, que nós não somos unidas. Eu faço sempre um alerta, gurias, mulheres, vamos nos ajudar, vamos estender a mão, mas a gente sabe que não é bem assim. E no teu caso, tu sente isso no teu dia a dia, nas palestras, nesses encontros de empreendedoras que a gente vai lá, todo mundo, ei, rapaz, depois cada uma sai com a sua bolsa, né? Porque é assim, e tu vive isso, tu sente isso também? O que aconteceu? Logo quando eu tive um encontro com Deus, uma das coisas que o Senhor falou no meu coração, que era sobre um propósito das mulheres empreendedoras, que era um grupo de mulheres empreendedoras se reunindo para que uma desse suporte para a outra nas dores do empreendedorismo, que muitas mulheres empreendedoras sofrem aquela dor muito sozinha e no secreto, porque tu vai para a loja todos os dias compartilhar com o teu colaborador a tua dor. Teu marido, tu não tem como chorar todos os dias, porque o marido, ele é o quê? Ele é racional, a mulher é emocional. Aí o marido vai dizer, então fecha isso aí. Não, fecha, justamente. E dependendo de quem tu vai te aconselhar, que é a mesma história. Vou me aconselhar com alguém que não é casado, que já se separou várias vezes a respeito do meu casamento? Ela vai dizer o quê? Se separa. Isso. Então a gente tem que sempre pensar com quem que a gente está se aconselhando. Mas quando o Senhor me deu essa missão, esse propósito, que era o grupo das mulheres empreendedoras, eu imaginava 3, 4 mulheres com a cadeirinha de praia, com o seu chimarrão, chegando lá na loja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, nos reunindo para debater sobre o empreendedorismo. O que tu está fazendo lá que está dando certo? O que tu está fazendo ali? E era isso.
na minha cabeça. Aí eu fiz um grupo e disse assim, gurias, eu vou fazer um encontro de mulheres empreendedoras. Quem tiver interesse, botei lá no Instagram. Guria, quando eu botei o link do grupo, começou 5, 10, 20, 30, 40, era 50, 60 mulheres se inscrevendo para estar no dia do encontro. Eu disse, não senhor, mas na minha cabeça era 3, 4 mulheres. Onde é que eu vou botar essas 60 mulheres? Chamei o pastor Oséias. Pastor Oséias, eu fiz uma coisa que Deus me falou no meu coração, mas agora tem 60 mulheres, eu não tenho onde botar elas. O que o senhor acha que eu devo fazer? Dele, não, a igreja vai te dar um apoio, vai abrir um lugar e tu faz os encontros aqui. Então, esse projeto a gente vai fazer 3 anos que tem ele. Hoje, no grupo ali, tem 300, 400 mulheres no grupo do WhatsApp, né? E a gente faz um encontro uma vez no mês, que vai em torno de 100, 100 e poucas mulheres. E para isso, o senhor vai preparando tudo direitinho. Nós temos o G10, que é um grupo de 10 mulheres, que são a líder desse grupo. Eu comecei sozinha e o senhor foi dando as outras mulheres. Então, essas 10 mulheres se reúnem toda semana para fazer a estratégia do encontro grande, no que nós vamos ajudar aquelas mulheres dentro do empreendedorismo, as dores. Então, a gente se reúne toda semana para falar das dores, compartilhar um conteúdo que seja relevante. Esse ano o senhor deu um direcionamento para o ano todo, então a gente já tem a estratégia do ano todo. Então, assim, eu vejo que Deus quer fazer para os corações que estão dispostos a serem transformados, edificados. Porque quando a gente conhece Jesus, não é assim só, fui transformado. Depois a gente tem que buscar Ele todos os dias, porque todos os dias a gente precisa de uma transformação. A gente precisa entender o que o Senhor quer falar no nosso coração. E todo dia é menos de mim e mais dele, menos de mim. Por isso que a gente sempre sugere, né? O estudo bíblico diário e pela manhã, para que a gente possa passar o dia refletindo naquela palavra. Hoje é essa a minha rotina, né? É 5:30 da manhã a academia, estando grávida ou não. Eu volto da academia, faço o estudo bíblico e depois que vai começar meu dia, tomar banho, tomar café e ir para a empresa, para 9 horas estar na empresa. Então meu dia começa muito cedo para cuidar da minha mente, do meu corpo, do meu coração, da minha alma, para depois ir para longe. Então eu não vejo essa Eu tô assim, ó, de queixo caído com essa mulher, não sei nem o que eu vou perguntar mais para ela, assim, porque eu tô assim, ó, abobada, eu tô assim, ó. Porque, por isso eu disse, né? Eu gosto de trazer para o podcast pessoas que inspiram, pessoas que vão, de alguma forma, passar uma mensagem, que vão inspirar outras pessoas, que as pessoas, eu admiro. E eu tenho uma admiração muito grande por essa linda aqui. Diz uma coisa, no teu dia a dia, né? Como mulher empreendedora, tu percebe que existe aquela... A concorrência a gente sabe que existe e tá tudo bem. Porque eu digo, tem sol, luz para todo mundo. Mas, às vezes a gente encontra pessoas no nosso caminho que elas querem literalmente te derrubar. A gente sabe que existe. Como é que tu lida com essas pessoas? Porque, tudo bem, eu sou amor, eu sou coração, eu sou Deus, mas a gente não tem sangue de barata. Me conta, vai. Eu vejo a mulher, assim, no geral, até porque pelo segmento que a gente trabalha, né? A mulher acaba que se veste e se arruma para outra mulher, né? Eu com os olhos de hoje, como eu te falei, eu não consigo ver essa maldade e esse... Ai, vou me arrumar porque eu quero ser mais bonita que a outra. Não, eu vou me arrumar, quero estar bem, mas eu não vejo, assim, essa rivalidade. Hoje, no meu dia a dia, eu não lido com confrontos desse tipo. Pode ser que eu já tenha passado, mas talvez porque os meus olhos estão treinados hoje a não ver isso, entendeu? Então, assim, hoje já não é uma coisa que te afeta. Eu digo assim, na concorrência, por exemplo, tem uma loja aqui, mas já tem uma outra lojinha lá, tu consegue... É tranquilo. Até porque assim, depois que eu comecei a lidar com mulheres empreendedoras, eu não posso barrar quem vai no encontro, né? Então pode ser que a minha vizinha do lado, que vende o mesmo produto, que é do mesmo segmento, esteja no encontro. Aí como é que eu vou chegar lá para dizer, por favor, tu pode se retirar? Se retira porque eu vou falar estratégias aqui que tu vai me copiar? Não tem, entendeu? Hoje eu vivo essa diferença, que é de mulheres ajudando mulheres. Por exemplo, semana passada eu estava na loja, abrindo mercadoria, correndo, horário estreito. Chega uma mulher na porta da loja e olha pra mim e diz assim, que bom que tu tá aqui, eu precisava falar contigo. Né? A minha agenda estava estreita, ela não tinha marcado horário, mas era uma pessoa que naquele momento precisava. Era uma vizinha de loja que queria tirar uma sugestão comigo sobre ponto, sobre local, sobre aluguel. E eu parei naquele momento e dei uma atenção para ela. Então eu poderia olhar e dizer, tipo, tá tirando meu tempo, eu tô cheio de coisa para fazer, mas não, né? Então, assim, ela pediu ajuda, né? É quase como se uma pessoa te pede socorro.
Tu vai olhar para ela e vai dizer, mas se tu me copiar, e se tu fizer igual a mim, se tu... vai ter lugar para todo mundo, entendeu? Porque hoje tu não consegue enxergar maldade. Na verdade, esse teu trabalho de fé, porque tem a tua fé está atrelada ao empreendedorismo, né? Totalmente, já percebi isso. Então, hoje tu não tem essa visão, não sei se a palavra é correta, gente, desculpa, mundana, às vezes eu escuto, porque eu não sou do mundo, que a pessoa não é cristã, então ela é mundana, mas ela não é do mundo, ou coisas assim, eu já ouvi. Mas, às vezes, justamente para a pessoa ter esse conhecimento de fé com Deus, ela certas coisas já não afetam. Já não abala. Sabe que eu vou te dar uma explicação assim, bem simples para que tu possa entender, tá? A Suzy foi feita para um propósito. A Karina foi feita para um propósito. Se Deus chegar aqui e der a mesma estratégia para a Suzy e para a Karina, são coisas diferentes. Sabe por quê? Porque nós fomos feitas, cada um para um propósito diante dos céus. E cada uma de nós foi desenvolvida com dons e talentos. A Suzy carrega dons e talentos que a Karina não tem. E a Karina carrega dons e talentos que a Suzy não tem. E aquela mesma estratégia, tu vai pensar de um jeito, tu vai agir de um jeito, e eu vou pensar de um jeito e vou agir de outro jeito. Então, uma estratégia compartilhada, mesmo que a gente seja concorrente de loja, tu vai fazer de uma maneira e eu vou fazer de outra. As duas podem dar certo, as duas podem dar errado, uma pode dar certo e uma pode dar errado. Entende? Então, estudando a palavra, porque isso é estudando a Bíblia, é saber que cada uma de nós temos um plano, um projeto dos céus. E que cada uma de nós carregamos dons e talentos. E que o Senhor fez cada uma de nós com uma única identidade. E a nossa identidade, ela é única diante dos céus. O Senhor não deu a identidade da Suzy para a Karina. Olha a calma dessa mulher, olha a resposta dela, tomei um tapete aqui agora, né? Não foi muito não, mas a resposta é isso, porque é como eu falei, eu não sou uma pessoa cristã, respeito, né? Não tive esse encontro lindo, maravilhoso que você falou aí, mas eu respeito muito a fé das pessoas. Mas às vezes, justamente por eu pensar de uma maneira diferente fora, né, de um outro contexto, a minha preocupação às vezes, então, mas tudo é aprendizado, porque agora eu vou começar a prestar atenção nisso que você falou. Realmente, eu sou única, você é única, o meu propósito é um, o meu dom é um, você tem outro, e tudo... E tá tudo certo. Flui a nossa digital é igual? Claro que não. A nossa identidade? Entendeu? Então, a pessoa pode estar no mesmo ambiente, com a mesma estratégia, escutar a mesma coisa, vai fazer diferente. E me diz uma coisa agora, como é que tá a chegada desse menino? Bom, o Benjamin. Benjamin era o nome da Sofia, porque quando nós não sabíamos, né, a gente ficou na dúvida. Se fosse menina ia ser o Benjamin e se fosse menina ia ser a Sofia. Aí depois ficamos em dúvida de Sara, Sofia e Maria Eduarda, ficou Sofia. Mas o Benjamin já era da época da Sofia. Já era Aí depois a gente ficou com dúvida de Caleb, Isaac, né? Benjamin é uma das 12 tribos, é bíblico também. E ele é referido na Bíblia como filho da alegria, que a boca e o riso e a mãe encheu-se de riso ao saber que estava grávida do Benjamin. Então ele é considerado filho da alegria biblicamente. E a gente está muito feliz, e Benjamin na verdade foi uma promessa, né? De quando eu tive um encontro com Deus, o Senhor falou ao meu coração que ele me daria um filho, que seria um menino e que ele seria um profeta sobre as nações. E aquilo ali passou quase 3 anos e eu não gerei uma expectativa, porque talvez a minha expectativa nem era ter outro filho. Como eu fui muito machucada por ter os irmãos, ter que ajudar a criar os irmãos, eu, Karina, né, até voltando um pouco da maternidade e lembrando disso, eu não pensava assim, eu vou ser mãe, eu adoro ser mãe, eu vou querer ter um monte de filho. Não era. Eu sempre fui muito focada no trabalho. Então assim, eu queria ser bem sucedida, eu queria trabalhar muito, eu queria ganhar muito, eu queria ter muito dinheiro para suprir, para não passar mais pelas necessidades que eu já tinha passado. Então eu nunca fui a mulher do lar. Eu nunca olhei para a casa, eu nunca tive prazer de cozinhar, de cuidar da família. Isso tudo o Senhor curou. Então, assim, tudo que eu pudesse fugir de casa, fugia. Tarefa de casa, foge. Cuidar de filho, foge. Então, assim, dentro da Karina real, antes do Senhor, era não ter filho
e a casa que seja autolimpante ou contratar alguém, né? Mas isso todo mundo quer, não adianta. E quando eu tive um encontro com Deus, uma das coisas que Deus falou pra mim, dentre tantas coisas, Ele falou pra mim bem assim, ó: as casas estão cheias, mas estão vazias. As casas estão sem pinturas e não estão sendo cuidadas, e tem vasos sem flores. Ontem eu ia compartilhar isso no meu Instagram, que eu tava arrumando a minha casa ontem, né? Olha, que Deus faz, Sara cura. Tava arrumando a minha casa, ajeitando, limpando os armários. Eu tive um dia da semana só para cuidar da casa, para organizar essa demanda. Vai a mulher limpar, mas coisas que eu quero estar ali cuidando, onde que bota, onde que tira. E aí o Senhor falou no meu coração, porque quando Ele falou isso para mim, eu entendi o meu chamado através disso que Ele falou, que eu precisava ajudar as mulheres empreendedoras que estavam abandonando seus lares e cuidando mais das suas empresas. E estava tendo um desequilíbrio muito grande, porque a mulher empreendedora cuida muito bem da empresa e a casa é uma bagunça, a família é uma bagunça, os filhos é uma bagunça, o casamento é uma bagunça. Quando Deus falou isso para mim, eu disse, tá bom, é aí que o Senhor está me chamando, é o meu chamado para resgatar essas mulheres empreendedoras, para ajudar elas a equilibrar. Ano passado, todo tema, todo mês o Senhor, né, falava ao coração sobre o que conversar com as mulheres. E era muito sobre isso, resgatar as mulheres para dentro dos seus lares, porque não existem empresas bem-sucedidas com lares fracassados. Faz sentido? Eu cuido muito bem do meu colaborador, mas o meu filho, terrível na escola, nota baixa, bagunceiro, né, rebelde. Meu casamento é uma bagunça e eu quero ter relacionamento com o cliente e com o colaborador. Então tudo isso o Senhor foi sussurrando nos meus ouvidos. Isso aqui, eu olhei muito para isso por um tempo como um chamado. E daí eu esqueci que primeiro eu preciso arrumar a minha, né? A tua casa, o teu lar. Então assim, não adianta eu estar indo compartilhar palavras de sabedoria e conhecimento e a minha casa não está assim. Então o Senhor assim vem moldando e vem trabalhando nesses últimos 2 anos a minha casa, meu relacionamento, meu comportamento com meu marido, a minha submissão, a minha obediência ao meu marido, sabe? A colocar ele no lugar dele, a saber o meu lugar, não é que seja um em cima, outro embaixo, mas cada um tem um papel muito separado. O meu lugar como mãe, para poder ensinar a Sofia nos caminhos do Senhor, na escola, comportamento. Então tudo isso foi acontecendo. E aí a minha casa foi começando a ser transformada. E aí a transformação ela vem de dentro para fora, dentro de mim, dentro da minha casa, para mim poder ajudar essas mulheres, né? Sim, para te poder transmitir realmente. Porque não adianta dizer, faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Exatamente. E daí foi muito engraçado, porque logo quando o Senhor me chamou para isso, eu não me dei conta que a primeira ia ser eu. E aí no processo, que não foi fácil, me destruiu, me refez. E aí eu passando por toda aquela dor, né, de não ser mais a Karina daquele jeito, a brigona, aqui na loja é tudo paz e amor, mas que em casa é terrível. Que na loja tudo é arrumado, mas que a casa tá bagunçada. Então, fazer essa transformação não foi fácil. E aí, sobre a maternidade, que eu não queria ter filhos, eu tive a Sofia, terminei a faculdade, me formei, cheia de planos e projetos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Uma semana depois da formatura, descobri que eu estava grávida já de 3 meses da Sofia. E aí, perguntando sobre a maternidade e a gestação do Benjamin, então o Benjamin já foi uma promessa do Senhor, agora eu estava 1 ano e pouco, né, na espera, sem me cuidar, né, e esperando, então eu ganhei esse presente e sei que se Deus queria arrumar um lar, era o meu lar, e que o Benjamin vem como uma promessa do Senhor, né, com certeza para organizar mais o meu lar, para mim ter mais amor e carinho pelo meu lar, né, e aí trouxe esse equilíbrio. Hoje eu tenho esse equilíbrio de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar da empresa. E eu entendi que verdadeiramente quando eu tenho sucesso dentro de mim, com a minha família, a consequência vai ser o sucesso externo. E às vezes a gente quer ter um sucesso externo falso e a máscara vai ser mais tarde ela cai. Vai lá, cai. Eu tô fascinada com ela, gente. Eu tô fascinada. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu tinha 6 irmãos? 5? 6 contigo. Isso. Os teus irmãos hoje, a tua família, eles também depois tiveram a oportunidade de estudar, seguiram teus caminhos, trabalham contigo? Como que eles estão hoje? Logo no início, quando eu comecei, todos meus irmãos trabalharam comigo, logo no início. Mas nenhum deles com a veia empreendedora. Todos eles mais com a veia de trabalhar em lugares que tivessem segurança, né? Então todos eles começaram comigo, mas tomaram outros segmentos.
Hoje, para não dizer, eu tenho uma que é empreendedora, trabalhou um tempo de CLT, mas aí agora está empreendendo, que é cílios, que ela faz cílios e sobrancelha. Tem uma outra que daí trabalha de carteira assinada. Um outro irmão mais novo que também é empreendedor, daí foi empreender na praia, uma refrigeração, máquina de lavar. Nenhum deles quiseram ficar muito no comércio, exceto a dos cílios. Mas todos eles no início da jornada se inspiraram em ti, porque tu estudou, né? Então, na verdade, assim, tu foi inspiração até para teus irmãos, né? Sim. Porque tu mesmo falaste que a tua família, então, veio de uma família que as pessoas estudavam, né? E aí, de repente, tu estudou e, opa, a Mana conseguiu, nós vamos também. Todos eles estudaram, seguiram carreira, trabalho, construíram sua família, né? E me diz uma coisa, quais os projetos para a nossa Guria Bacana? Pois é, né? Vamos lá. São muitos projetos, né? E entre elas a gente tem ganhado um convite muito forte aí do Shopping de Gravataí, que a gente está analisando, né? Um dos projetos em análise do Shopping de Gravataí, novas lojas, né? Mas claro que a gente tem hoje uma fatia muito grande do mercado digital. Então a gente também quer expandir mais para o digital, mas não deixando as lojas físicas, porque a gente acredita, embora estamos num período muito difícil da loja física, né? Aluguéis caros, falta da mão de obra, né? Então o colaborador ele já não quer trabalhar no sábado, já não quer trabalhar no comércio, as pessoas cada vez mais têm essa dificuldade de lidar com pessoas, que é o relacionamento, que é as vendas, né? Então achar pessoas que comprem essa ideia já é mais difícil, mas a gente continua acreditando na loja física, né? E expandir mais para o digital também, como site, como e-commerce. Hoje nós temos uma loja aqui no centro. No centro de Gravataí. É na rua? É na Gomes, né? Na Flores da Cunha, na frente do Posto Sim. E na Morada do Vale, que tem 15 anos, que é na Alexandrina de Alencar. Que tem um espaço bem grande. Tu trabalha com moda infantil também, não? Somente. Mas teve uma época que tinha infantil? Não, eu pensei que tinha infantil também. O que nós temos na Morada do Vale, desde que inaugurou, foi acessórios. Acessórios. Então, cachoeirinha e centro. Eu tô olhando aqui, olha que chique, gente, isso aqui, olha que coisa mais legal. E nós temos uma identidade muito forte, né? Que é algo que eu gosto muito, que é a pérola, que é o brilho, que é essa delicadeza, que é trazer pra mulher, assim, ó, um detalhezinho a mais, né? Lembrando que a Guria Bacana é marca própria, né? Vocês têm roupas também, acessórios fabricados por vocês. Calçados também. Então, na verdade, é uma geradora de empregos também. Sim, com certeza. E movimenta muita economia de Gravataí. São 2 lojas em Gravataí, né? Exatamente. São 6 colaboradores em Gravataí e são 2 colaboradoras em Cachoeirinha. Então, gente, eu conversei aqui com a Guria Bacana não, com a Karina, né, proprietária da Guria Bacana, um papo muito agradável, olha, eu estou muito feliz de você ter vindo aqui, muito obrigada, e vou deixar para você fazer suas considerações finais aqui. Quero agradecer, né, ao convite da Suzy, ao projeto dela, né, Rádio Regional. Isso. Aqui de Gravataí, a gente fica muito feliz que acontece esse movimento na região de Gravataí e que muitas mulheres, assim como homens, também possam ser alcançadas através desse podcast. E é um prazer a gente poder contribuir um pouquinho da nossa jornada, né? Com crescimento, com dificuldade, porque o empreendedorismo não é só sobre dar certo. Às vezes vai levar 15 anos pra gente saber se vai dar certo, né? Mas e quem é que vai aguentar 15 anos? Então hoje a Guria Bacana tem mais de 15 anos, fez dar certo, mas muito lutou para poder chegar até aqui. E quero te convidar, mulher empreendedora, não desiste, não fica no meio do caminho, luta, né? Que o Senhor esteja contigo em todo o tempo, te guiando, tu sentindo que é um chamado, um propósito dos céus. Continua lutando pelo teu empreendedorismo, mas não esquecendo da tua família também.